Geração de filhos, né? É igualmente um contrato entre os cônjuges e Deus, né? Que os dá para a bênção do casal, mas também para a honra do próprio Deus. Os filhos que temos são destinados a nós, né? Mas assim como todas as demais bênçãos de Deus, que Deus ele nos outorga, são para a nossa diaconia, ou seja, para a nossa administração, né? Para servirmos a Deus, como quem administra bens que são da pessoa de Deus. Algumas vezes a gente vê na Bíblia ações mais diretas quanto a esse tema, quando a gente vai se lembrar, por exemplo, de Sansão, né, através do voto de Nazireu, que foi, ou seja, ele foi consagrado a Deus, está lá em Juízes, capítulo 13, verso 3, e o seu nascimento, no verso 24, e o filho de Ana e Eucana, né, que é Samuel, 1 Samuel capítulo 1, verso 11, o pedido, e 20, o seu nascimento, né, que foi curioso nessa questão, por exemplo, de Samuel. Deus a mãe, né, dele, Ana, já havia prometido que entregaria ele na casa dos profetas, né, onde ele seria tratado ali como servo, diretamente servo do Senhor. E aí, nesse sentido que ele faz, ela logo depois que o filho é desmamado, né, ela entrega o filho para ser tratado ali como viria a ser novo profeta em Israel. A gente vai falar aqui da nova e eterna aliança, né? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente olha para o passado bíblico, sobretudo com relação ao Antigo Testamento, a gente sabe que Deus concedeu, através de seu povo, um conjunto de leis, né, que regiam este povo e o seu relacionamento, tanto no sentido horizontal, quer seja na relação entre os outros povos e entre eles como nação, mas também no vertical, naquilo que diz da relação do homem com a pessoa de Deus. A antiga aliança, ela se baseava em leis as quais impunham ao povo a vivência dentro daqueles moldes da lei, né, que, aliados à tradição judaica, chegou a 613 preceitos. Então, o povo era normatizado, guiado pela lei, né, pelo entendimento de como deveria se comportar, né, tanto no culto, quanto na expiação do pecado, nas ofertas pacíficas, no comportamento uns com os outros, na questão do pecado. E em todas as questões, de um modo geral, a nação judaica ela precisava viver através daqueles preceitos e através das leis que foram impostas a eles. E esta era a antiga aliança, o antigo pacto. Jesus, né, só para deixar claro para todos aqui, ele foi cumpridor da lei, né? Em seu ministério terreno, ele próprio afirmou que não veio abrogar, mas veio cumprir a lei. Não há nada na vida de Jesus que demonstre que isso foi diferente. Apesar de que alguns eventos, eles mal interpretados, principalmente pelos judeus, levaram a que ele fosse acusado de estar quebrando a lei. Como, por exemplo, o fato de ele ter colhido espigas, né, comido sem lavar as mãos, conforme está registrado lá em Mateus capítulo 15, verso 20, ou curar aos sábados, né? Jesus ele deixa claro que o mais importante da lei havia sido abandonado pelos judeus, sobretudo os fariseus e os escribas, que era o juízo, a misericórdia e a fé, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 23, verso de número 23. Então, Jesus ele foi exímio cumpridor da lei, na verdade, né? Ele, no tempo em que esteve vivendo entre nós, seres humanos, ele cumpriu a lei exatamente como deveria ser cumprida. E ele apresentou, né, para o povo judeu e os povos circunvizinhos a importância de cumprir a lei, mas de interpretá-la de forma correta,
não é? Não de forma hipócrita, como era interpretado justamente pelos principais, né, fariseus e escribas, como ele cita no livro de Mateus, no capítulo 23. Então, Jesus ele não descumpriu a lei, ele simplesmente, não é, cumpriu e deu a interpretação correta a respeito daquilo que estava escrito. A partir daí, o que nós temos é que Jesus ele trouxe uma nova aliança. E essa aliança ela é tratada como sendo a nova e eterna aliança. Tem uma característica que a gente precisa lembrar das alianças passadas. As alianças antes da nova e eterna aliança, elas dependiam também da ação do homem, não é verdade? A gente vai ver daqui para frente o quê? Que essa nova e eterna aliança com Cristo, ela não depende da ação do homem, porque tudo se dá no ambiente da graça, tudo se dá no ambiente em que Deus ele operou toda a obra, fez tudo o que tinha que fazer e o homem ele é abarcado na aliança, ele não é um contratante da aliança, como a gente vai ver, né? Jesus ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele não precisou que alguém o ajudasse a subir na cruz. Ele não precisou, não é, de nenhum ato da parte do homem para que o homem ele desse o entendimento de que estava colaborando de alguma forma com essa aliança. Paulo, o apóstolo, faz a afirmação interessante a dizer que a lei nos serviu de aio, não é, como tutor, trazendo a cada um até Cristo, não é? De fato, a nova eterna aliança se dá em Cristo porque ela é eterna, como a gente já acabou de dizer, né? É uma característica que notamos em cada uma dessas alianças citadas até aqui, é que o ser humano era corresponsável pela aliança. A gente lembra lá da aliança do Éden, por exemplo, onde Adão e Eva deveriam se manter puros e eles cometeram pecado. Então eles quebraram a aliança, né? Na questão da Arca de Noé, por exemplo, onde nós temos Deus dizendo através de Noé que as pessoas deveriam entrar na arca e as pessoas não entraram. Então eles quebraram, né? As pessoas que não entraram na arca quebraram a aliança. E tantas outras que ocorreram depois que a gente vai ver, não é exatamente isso. Por exemplo, quando Sansão fez o voto, né? Quando a mãe de Sansão fez o voto, não sabia que o filho seria tão irresponsável, né? E ele quebrou a aliança. A gente vê que Sansão ele não deveria ter se exposto buscando mulher entre povos estranhos, né? Ele deveria ter se casado com uma mulher dentro do seu povo. Não, ele foi buscar lá, dentre os povos inimigos, uma mulher para si. E revelou para ela o segredo do seu poder, por assim dizer, né? E ela foi e operou, juntamente com o seu próprio povo, a desgraça na vida de Sansão. Então, quem quebrou a aliança com Sansão não foi Dalila, quem quebrou a aliança foi o próprio Sansão, né? Então, o homem era sempre corresponsável. Era um contrato, sempre foi os contratos anteriores, né, da nova aliança, sempre foram acordos bilaterais, onde tinha sempre uma segunda parte ou uma terceira parte envolvida e poderia ser quebrado. No caso da aliança com Cristo não é assim, como a gente já falou, porque Jesus ele operou todo o processo, né? Independente de qualquer ação que o homem ele venha a tomar, toda a ação envolvendo essa nova e eterna aliança com Cristo, ela foi operada única e exclusivamente por Cristo, vindo, vivendo, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, não é? Que é o penhor da salvação. A salvação ela é ofertada graciosamente a todos, de forma que ninguém possa fazer e nem dizer que comprou, que herdou, que repactuou
né? Nenhum termo jurídico que você possa utilizar ou termo de senso comum que você possa utilizar para dizer que você contribuiu de alguma forma com a construção para esta nova aliança qual Cristo trouxe, né? Todos que estão na aliança estão por influência de Deus através do Espírito Santo que os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, a ação do homem ela é muito restrita naquilo que diz respeito à salvação. O contrato de salvação, né, ele se baseia em ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? É uma regra única e só deixa de existir para quem não aceita. Os demais prosseguem independente da quebra por terceiros, né? Então, esse contrato ele não depende necessariamente de outras pessoas para que ele venha a continuar valendo, né? Aquele que se mantém fiel até a morte está dentro da vida. É o que diz lá, principalmente, o livro de Apocalipse. E Deus, é bom lembrar, jamais quebrou um contrato. Sempre quem quebra o contrato é o homem, né? E esse contrato, como a gente disse, não pode ser quebrado por homens. Finalizando o estudo de hoje, pessoal, para nós, Igreja de Cristo, este último contrato, contrato da nova e eterna aliança, né, aliado ao contrato de Abraão, de termos uma família bendita, são fundamentais para a nossa vida. Para que existem aquelas pessoas, né, que ainda não fazem parte desse pacto. E nós só podemos te convidar para fazer. Por quê? É a melhor escolha que você vai fazer na tua vida inteira. Não é? Deus, ele morreu, Cristo morreu pelo seu pecado e promoveu para você a possibilidade de você ser resgatado, sendo que a pena deveria ser imposta a você, a mim, a cada um de nós. Então, a aliança com Cristo, essa nova aliança, ela está disposta para todos. E todos podem participar dela. E eu gostaria muito, não é? Como pessoa, mas eu tenho certeza, Deus, ele amaria e ama, né, que você participe desse novo contrato, dessa nova aliança que Deus ele trouxe através de Jesus Cristo. Deus em Cristo abençoe a tua vida e você possa meditar nesse estudo que a gente acabou de fazer aqui agora, não é? E que você possa participar desse último contrato, dessa última grande aliança, eterna aliança que foi trazida por Cristo para cada um de nós. Amém? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, te desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.